Ryota vai até a gratidão da andorinha para que Erza avalie um novo item que ele conseguiu, uma melancia. E Erza fica impressionada e diz ser um ótimo produto e não esperava menos de Ryota. E ela pede um instante para avaliar o item quando de repente Eric aparece e diz para deixar com ela essa avaliação. E quando ela experimenta a melancia faz todos os elogios possíveis e compara o sabor dela dizendo que é como se estivesse na praia em pleno verão se banhando sob a luz do sol. E alguns aventureiros atacam o restante da melancia e o resultado disso é Erza implorando para Ryota mais um contrato de exclusividade. E Ryota aceita muito feliz, pois conseguiu mais uma fonte garantida de renda. Erza chama a atenção de Ryota para um detalhe: como as melancias dropam no 5º piso de Telulo, ela o aconselha a tirar a licença de aventureiro se quiser progredir para os andares seguintes. Essa licença funciona como uma autorização para poder explorar a partir do 6º piso de Telulo, afinal todas as masmorras do mundo funcionam assim. O grau de risco aumenta muito a cada 5 pisos, e cada cidade tem as suas próprias regras, e no caso da cidade de Secro, são exigidas licenças a cada 5 pisos, e se um aventureiro tentar vender itens dropados sem a licença adequada, os comerciantes podem não aceitar. Ryota fica pensativo e entende que essa regra é para evitar que as pessoas se arrisquem em locais perigosos por itens mais caros. Ryota e Emily vão até a guilda dos aventureiros, e chegando ao local, ele informa para o fiscal que quer conseguir uma licença, e o fiscal, bem ríspido, pergunta para Ryota quais conquistas ele possui, e ele informa que tem trazido regularmente melancias do 5º andar de Telulo, e essa foi a dica dada por Erza, pois quando o fiscal perguntasse algo do tipo, ele devia dizer isso. E o fiscal, com muita má vontade, pega um melão e pede para que eles o sigam. E em uma sala segura, o atendente coloca o melão em uma certa distância e diz que ele foi dropado no 6º andar de Telulo, e ele vai transformá-lo em um perdido. E se Ryota conseguir derrotá-lo, terá sua licença, mas o atendente, com um sorriso medonho, alerta que não é a mesma coisa que ele tem visto no 5º piso. Algum tempo depois, o melão se transforma em um slime de aço, e Emily alerta que ele é tão duro que não dá para usar lâminas para enfrentá-lo. Mesmo assim, Ryota parte com tudo para cima do slime e lhe dá um soco, arremessando o monstro para longe. No entanto, o monstro não sofre dano algum, diferente de Ryota, que saiu com a mão toda machucada. E Emily fica preocupada com Ryota, mas com muita determinação, ele a tranquiliza, dizendo que tem um plano muito interessante. Em seguida, ele carrega sua arma com uma munição flamejante, seguida de uma congelante. E quando o slime de aço parte para atacar Ryota, ele o incendeia e em seguida o congela. E muito confiante, ele diz para Emily observar. E com um simples soco no slime de aço congelado, ele se despedaça. Tanto Emily como o fiscal não entenderam nada do que aconteceu, e sorrindo com muita confiança, Ryota diz que foi o choque térmico. Em seguida ele explica que depois de elevar muito a temperatura do slime de aço e na sequência o congelar, ele perde toda a sua dureza, ficando fraco e quebradiço. E o fiscal, que permaneceu marrento e quieto o tempo todo, começou a comemorar muito feliz, dizendo que Ryota realmente é incrível, e como fiscal, ele lhe dá sua aprovação para seguir para o 6º piso da masmorra da cidade de Secro. E o fiscal parabeniza Ryota e lhe entrega sua licença. Além disso, ele diz que já faz 10 anos que ele trabalha ali, e Ryota foi de longe o aventureiro que mais o impressionou. E enquanto Emily admira Ryota com muito orgulho, ele começa a elaborar mais um de seus planos para ficar ainda mais poderoso, e pede para que Emily o ajude. Alguns dias depois, Ryota e Emily vão para uma área deserta. Ele havia pedido a ela 1,5 milhões de pilos, porque queria comprar um atum, e Emily confessa que ficou muito surpresa com esse pedido, e muito confiante e animado, ele menciona que é algo que ele realmente queria experimentar, mas para isso ele precisa que o atum se transforme em um perdido, e Emily entra em pânico ao ver que o perdido criado a partir do atum é um gorila, igual ao que atacou a cidade de Secro. Nesse momento, Ryota pede a Emily que não se preocupe e deixe tudo com ele, e com vários tiros congelantes ele imobiliza completamente aquele enorme gorila, deixando apenas sua cabeça exposta, e Ryota escala aquela montanha de gelo, chegando bem próximo ao rosto do gorila, e com 3 disparos simples o derrota. E conforme esperado por Ryota, ele adquire uma segunda arma, e segurando aquelas 2 armas com muita confiança, ele menciona como será mais fácil para combinar as suas balas agora. E Emily, preocupada e com medo, observa Ryota segurando aquelas armas e pede para que ele não siga o caminho do mal. E vendo a preocupação da sua amiga, Ryota tranquiliza, dizendo que enquanto ela estiver por perto, ele sempre estará ao lado da paz. Já na gratidão da andorinha, Ryota percebe que Erza está bastante preocupada, e ela diz que é porque há uma greve acontecendo. O grupo de Adalbert assumiu o controle do 6º andar da masmorra de Silicon, o único lugar onde se dropa arroz, e eles estão dizendo que se não aumentarem o valor de compra do arroz, eles não vão mais vender para Secro. E enquanto Ryota segue para Silicon para resolver o problema da greve, ele é abordado por Netuno, e Netuno explica que o seu grupo recebeu um pedido. Já que o grupo de Adalbert fez esse tipo de coisa antes, os moradores da cidade finalmente ficaram sem paciência, e Ryota pergunta se o grupo dele pretende capturá-los, e com muita arrogância, Netuno esclarece que eles não estão ali para capturá-los, mas sim para destruí-los. E preocupado, Ryota propõe
propõe um curso diferente de ação. Ele pede a Netuno para deixá-lo lidar com isso, e em vez de destruí-los, Ryota irá prendê-los. E Ryota chega ao 6º andar de Silicon e se depara com um grupo de Adalbert, que já informa que o acesso àquele andar está proibido, e sacando suas armas, Ryota se vê confrontado por 3 aventureiros bloqueando seu caminho, e eles chamam reforços do grupo para atacar Ryota. No entanto, antes que eles possam realizar qualquer ação, Ryota dispara 2 balas de cura simultaneamente. Essas balas se fundem, intensificando sua potência, e quando se chocam com o grupo de Adalbert, todos eles adormecem. Muito aliviado, Ryota expressa satisfação vendo que sua ideia mais uma vez deu certo, e Netuno, como de costume, chega bem pertinho de Ryota e o assusta. Em seguida pergunta o que aconteceu ali, e Ryota explica que suas balas curativas são utilizadas unicamente para curar feridas. No entanto, quando 2 são disparadas simultaneamente, elas se transformam em balas tranquilizantes, induzindo sono nos alvos dentro da área de efeito. E com um sorriso confiante, Ryota reflete sobre a nova possibilidade que sua segunda arma possibilitou. Ele chegou a experimentar várias combinações, como disparar simultaneamente uma bala congelante e uma flamejante, resultando em uma bala destrutiva. E inspirado pela sugestão de Emily de combinar munições semelhantes, ele realizou vários testes, descobrindo que as combinações eram quase limitadas. E já que Netuno havia seguido até ali, Ryota pede sua ajuda para levar o grupo de Adalbert para fora da masmorra. Observando como o renomado Ryota resolveu o problema da greve, o chefe da masmorra de Secro, Clint Gray, solicitou uma reunião com Ryota. E indo direto ao ponto, Clint quer o apoio de Ryota na luta para garantir uma nova masmorra contra a cidade vizinha, Etero. E ele explica que todas as masmorras a leste de Secro dropam carne, o que transformou Etero em uma cidade focada na pecuária. E na fronteira entre Etero e Secro surgiu uma nova masmorra. E alguns relatórios indicaram que essa masmorra tem uma taxa de drop de 50% para carne e 50% para vegetais. E se ela tivesse uma taxa um pouco maior para vegetais, a cidade de Secro poderia reivindicá-la. E Ryota começa a entender que a posse de cada masmorra vai de acordo com o que elas dropam. Bem despreocupado com essa situação, Ryota fala que as 2 cidades então precisarão decidir quem vai ocupar a masmorra. E muito exaltado, Clint menciona que toda vez que itens dropados são vendidos, há um imposto, e a posse de uma masmorra pode mudar muito a economia de uma cidade. E percebendo que ele se alterou muito, Clint começa a mastigar desesperadamente uma quantidade de torrões de açúcar e volta a ficar calmo. Clint continua seu raciocínio, explicando que de qualquer forma as taxas de queda de carne e vegetais são iguais. Assim, as 2 cidades decidiram determinar a propriedade da masmorra com base em quem coleta mais drops raros. E é por isso que Clint considerou procurar a ajuda de Ryota, dado a sua reputação de força e excelentes taxas de drop. Ele garante a Ryota que não será de graça. Mesmo que Secro perca, ele será recompensado. No entanto, se a cidade de Secro vencer, Ryota receberá isenção total de impostos. E caminhando de volta para casa, Ryota se sente imensamente contente. A sensação de reconhecimento pelo seu trabalho e a sensação de ser necessário são verdadeiramente gratificantes. E então ele começa a fazer um checklist para sua nova jornada, incluindo várias balas, um grande suprimento de munições especiais, o carrinho mágico, mudas de roupas, e nesse momento ele se lembra que essa preparação é muito parecida com o que costumava fazer antes de uma viagem de trabalho. E Ryota, percebendo que precisa conversar urgentemente com Emily, vai correndo para sua casa. E chegando lá, ele explica todo o ocorrido e diz que vai até essa nova masmorra, Selen. E Emily fica muito orgulhosa por reconhecer em Ryota, pois receber um pedido para investigar uma masmorra é algo incrível. E muito confiante, Emily afirma que durante a ausência de Ryota, ela ficará ali, firme e forte. No entanto, Ryota quer que Emily vá junto com ele, e muito tímida ela diz que não será muito útil. E ao ouvir isso, Ryota fica bravo com ela, dizendo que não é verdade, e ele quer muito que ela o acompanhe. E para quebrar esse lindo clima de amizade, surge do nada, como sempre, Eve, gritando com um nível baixo, pois como ela vai conseguir essas cenouras na ausência dele? E ele tenta tranquilizar a coelha assassina, dizendo que ele pegará uma boa quantidade de cenouras antes de partir. E Ryota e Emily seguem em direção a Selen, e no meio do caminho eles param para descansar em uma área deserta. E Emily explica que as únicas coisas que não viram perdidos são ar, água e terra, e tirando os lugares com muita gente como cidades e masmorras, todo o resto do mundo é deserto assim. E de repente Ryota percebe Emily rabiscando no chão. E ela fala que viajar entre cidades pode ser cansativo, e ela espera que suas marcas levantem o ânimo dos outros que passarem por ali. E Emily, toda fofa, fica cantarolando enquanto desenha no chão, e quando ela termina seu desenho lúdico, fica muito feliz. Curioso, Ryota pergunta o que ela desenhou, e com um lindo sorriso, Emily revela que é o Senhor Broto de Feijão. Com muita determinação, ela afirma que o broto de feijão simboliza energia, e entendendo o significado mais profundo daquele desenho, Ryota se junta a ela, rabiscando ao lado do seu desenho, e ele acrescenta o seu próprio desenho de broto de feijão, e depois de um ajuste rápido, Emily declara que sua arte agora está perfeita. Quando ela conecta as mãos dos 2 brotos de feijão, ela escreve força embaixo deles. É uma palavra simples, com uma mensagem poderosa, e eles estão unidos e prontos para enfrentar os desafios juntos. E eles começam a montar o acampamento,
e Ryota fica bastante surpreso e um pouco assustado ao ver que Emily trouxe uma enorme tenda com ela, e arregaçando as mangas ela declara confiante que mostrará do que ela é capaz. Então ela pede para Ryota ir buscar um pouco de água. Ao voltar com o balde, ele fica pensando como se acostumou com o estilo de vida na casa da Emily, tornando assim muito difícil dormir ao ar livre. E ele também se pergunta se juntou cenouras suficientes para Eve. Logo ao entrar na tenda, Ryota fica muito surpreso. Enquanto ele buscava água, Emily transformou o lugar em um refúgio iluminado por uma luz aconchegante, um sofá que exala a sensação de segurança e conforto, e a comida mais incrível do mundo sendo servida como se fosse a coisa mais natural. E enquanto saboreia aquele momento, ele volta para a realidade e questiona como ela trouxe todas essas coisas. E rindo, ela explica que guardou tudo na sua mochila, e essa mochila ficou um pouco pesada. E Ryota não consegue deixar de se perguntar que tipo de mochila Emily tem. E a pequena Emily até preparou uma sobremesa e expressou com alegria sua empolgação com a primeira viagem deles juntos. E enquanto Ryota admira aquela sobremesa, Emily informa que planeja queimar o lixo. E Ryota, muito curioso, pergunta se ela não vai simplesmente jogá-lo fora. E Emily explica que na cidade tem pessoas responsáveis por incinerar o lixo, mas como ali só tem eles por perto, ela precisa cuidar para que o lixo não vire um perdido. E Ryota não sabia que o lixo poderia se tornar um perdido. E Emily esclarece que esses perdidos vindos do lixo são monstros mais fortes, muito diferentes do normal. E mais uma vez Ryota tem uma das suas grandes ideias. Ele pergunta o que aconteceria se ele derrotasse um perdido que veio através do lixo. E depois de um tempo, o perdido criado através do lixo foi um poderoso monstro, muito parecido com Frankenstein. E Emily ataca o monstro com todas as suas forças, determinada a ajudar Ryota. No entanto, o monstro detém aquele seu enorme martelo com a palma da mão. E em seguida Ryota dispara um tiro flamejante no zumbi, mas aparentemente o monstro permanece ileso. E em desespero, Emily exclama que aquele poder de fogo não é o suficiente, e confiante, Ryota decide que, como uma única bala não é o suficiente, ele disparará duas simultaneamente. Como resultado, as duas balas flamejantes se fundem em uma, atingindo o monstro Frankenstein, e o monstro é derrotado em uma explosão de chamas. E guardando suas armas, Ryota expressa sua satisfação, reconhecendo a notável utilidade dessas balas combinadas. No dia seguinte, Ryota resolve testar a munição coletada do Frankenstein. Ele pega uma cenoura, ele espera que ela se transforme em um perdido e atira nele. O slime desvia, no entanto, a bala se curva e atinge o slime por trás, surpreendendo Emily e Ryota. E Ryota percebe que a munição dropada pelo perdido do lixo é uma bala guiada. E Ryota fica emocionado com essa descoberta, mas Emily fica ainda mais preocupada, porque ele adquiriu mais uma coisa perigosa novamente. E enfim, os dois chegam a Selene, a nova masmorra que surgiu entre Sekiro e Hetero, e Emily fica surpresa com a multidão de pessoas presentes. E Ryota concorda, observando que indivíduos de ambas as cidades estão reunidos ali. Logo eles notam uma enorme pilha de lixo, e Emily comenta que com tanta gente ali, é normal que acumule tanto lixo. Ao se aproximarem, eles testemunham uma jovem lançando um feitiço de fogo para incinerar a pilha de lixo. Para a surpresa deles, uma outra pilha de lixo já estava se formando rapidamente. Ryota começa a perceber que os esforços da garota para incinerar não conseguem acompanhar a geração de lixo, e observando sua aparência cansada e pálida, ele a compara com alguém que trabalhou mais de 100 horas extras em um mês. Ryota e Emily se aproximam da garota, e com um sorriso, ela diz que se eles tiverem lixo, podem trazer tudo ali, mas Emily insiste que ela descanse um pouco. A garota agradece pela preocupação, no entanto diz que não pode fazer isso, pois precisa queimar logo todo aquele lixo, e enquanto ela tenta conjurar outro feitiço de fogo, sua energia diminui, e ela começa a desmaiar. Rapidamente, Ryota pega pouco antes de cair no chão. E aqui chegamos ao fim do episódio 6 desse anime. Se quiserem continuar acompanhando as nossas postagens, se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações, e se gostaram do nosso conteúdo, curtam esse vídeo. Valeu!